A gente tem uma Constituição que preza pelo desenvolvimento pleno. Então eu não posso desenvolver um pedaço. Eu não posso desenvolver uma faixa. Eu não posso desenvolver aquilo que aparentemente está restrito à minha disciplina. Eu vou desenvolver. Até porque a gente fala disso. A gente não sabe que outras chances eles terão para desenvolver enquanto a educação ficar pautada mais exclusivamente no ensino, for feita para excluir, for pensada no pavor e no medo de errar. Enquanto isso acontecer, enquanto a gente não tiver uma educação do acolhimento, uma educação com nome e sobrenome, uma educação que todos os sentidos tenham vez e voz, a gente vai ter muito menos do que a gente poderia. E eu tenho feito a escolha de ter mais. O primeiro dia de aula, às vezes as pessoas acham, né, hoje é o primeiro dia, alguém só vai apresentar e todo mundo vai embora, né, não tem nada. E para mim é o dia fundamental, porque ele é o contato. Né? E esse contato com o outro. Quem está chegando na aula? Né? De onde veio? O que espera aprender aqui? Né? O que traz? Eu não posso esperar que as pessoas reajam iguais, sejam iguais, aprendam iguais, no mesmo tempo, da mesma maneira. Então, assim, nesse percurso de docência, ao mesmo tempo continuo sendo aluna, eu tento observar isso. Eu tento observar como as pessoas chegam, quando o corpo dela silencia, quando a mochila fica na frente, quando o aluno fica de capuz, quando ele está de boné, quando o olho arregala com uma vontade de falar e ao mesmo tempo o corpo encolhe, se escondendo disso. E muitas vezes vale eu captar aquele sinal naquela hora e chamar esse aluno para a aula. Tudo isso eu vou fazer depois. Então, uma das coisas quando o foco é a aprendizagem é o registro do processo de cada aluno. Que não tem uma estrutura padrão, mas eu preciso ter esse primeiro, alguns momentos, se for fechamento de um ciclo ou de conteúdo, e esse final, que eu tenho que chamar de retrato. Se eu for fazer um retrato final, que retrato é esse? Eu sempre falo, tem um momento, algumas desestabilizações são necessárias. Né? Essa primeira é que a gente não vai aprender uma única verdade e nem um jeito certo de pensar as coisas. A gente precisa aprender coerência e adequação. Segundo, que eu posso fazer de várias formas. Que forma é essa? A que preferencialmente me leve para maior complexidade, aprofundamento, né? Que mostre a relação, a aplicação na realidade. A gente pensou também em outros conceitos que eu acho que devem estar atormentando a cabeça de todo mundo. Uma aula sem corpo, uma aula sem fala, tá entendendo? Um corpo sem órgão. Eu venho de bioquímica, biologia, chego aqui e vejo um corpo sem órgão. O negócio atormenta, tá entendendo? A emoção entra na aprendizagem, ela não está distanciada. E a gente tradicionalmente pensou um ensino da razão, um ensino pela racionalidade. Não existia emoção interferindo, não existia experiência individual interferindo, não existia intenção interferindo. E aí quando eu fui concebendo e construindo e refletindo essa educação que busca atribuir sentido,
busca reconhecer que o outro existe, que o outro é parte desse processo de aprendizagem, não só é parte no sentido que eu não vou magicamente achar todos os caminhos para o outro. O outro vai começar a construir caminhos comigo, né? A hora que ele percebe que tem uma lacuna, eu falo, tudo bem, o que a gente podia fazer para que você aprendesse? Onde para? Onde trava? Onde dói? Onde é estranho? Aí eu cheguei na sala de aula e falei, acho que eu já sei. Eu vou virar todas as carteiras de cabeça para baixo, né? E todas. E quando eles entrarem, eu vou falar, se acomodem. E a primeira coisa quando você muda uma sala, que você está muito acostumado a trabalhar com ela no jeito, é o olhar de estranhamento. Se você ficar sentado lá no fundo observando, é uma diversão, porque aí fica aquele ar de interrogação, o que aconteceu? O que mudaram aqui? O que estão fazendo, né? E eles ficaram olhando para aquela coisa e falaram, se acomodem. Podem se acomodar, fiquem à vontade. É isso que a gente faz. A gente tem um mundo padrão, que algumas pessoas não vão conseguir se acomodar bem, confortável, e a gente nem percebe isso. E eu só tive a noção de que tudo aquilo tinha algum sentido quando eu encontrei as pessoas alguns anos depois. Que eu acho que a docência cria esse lugar outro. Você tem uma ideia do que o aluno aprendeu no final do semestre, pela avaliação que ele faz, pelo trabalho que ele faz, pelo que ele te diz. Mas quando você encontra com ele alguns anos depois, ou com ela, e você vê o que ele fez disso, aí você tem uma ideia mais palpável, mais encarnada e mais sensível do sentido e do significado daquele momento que vocês passaram juntos. Um texto que eu escrevi tentando sintetizar assim, o que eu observo para transformar em nota uma produção criativa de um aluno. A primeira coisa, se eu estou dentro de uma disciplina, de um processo formativo, tem que ter conteúdo. E esse conteúdo tem que ter avançado. Ele não pode estar preso ainda numa concepção de senso comum. Então esse é um ponto que eu vou observar. Mas como eu vou observar isso no desenho, no vídeo, no teatro, no texto? Então eu estabeleci alguns desses critérios, pensando, basta ser criativo? Não, porque eu quero que ele se aproprie do conteúdo. Basta ter o conteúdo, mas repetir o conteúdo como eu falei? Também não, porque eu quero que ele torne isso dele, né? Que ele atribua sentido. Então se ele atribui o sentido, de que forma? Quais são as relações que ele fez? Quais são os exemplos que ele trouxe? Como ele escolheu ilustrar isso? Ele se valeu de uma linguagem que ele já tinha domínio, ou ele estudou uma nova linguagem para compor esse trabalho? Então, cada professor pode pensar em alguns dos elementos. E muitas vezes esses elementos vão partir de perguntas e não de itens pré-estabelecidos. Fiz o Enem e não passei. Lista de espera, vou aguardar. Com esperança esperei, na UFC eu vou entrar. Educação física era o sonho, classificáveis vamos lá. Chamou Maria, chamou Antônio, também meu nome eu vi soar. Mundo novo, gente estranha, quanta coisa para estudar. Vou levando o sol na manhã, não adianta se apressar. Para mim o corpo era máquina, se deu problema é só trocar. E para atingir a sua máxima, bastava apenas exercitar. Mas conheci filosofia e vou ter que admitir. Pensei saber de muita coisa, mas muito mais eu aprendi. O que eu sempre fiz desde o início era filmar e fotografar as aulas. Porque eu percebi que quando eu começava a explicar ou contar, as pessoas não enxergavam o que estava se passando ali. Mas não porque elas não pudessem enxergar ou porque eu não fosse clara. É porque tudo que eu falava acionava uma memória.
E se a memória que ela tinha de educação era pautada mais no ensino, era pautada na estrutura da aula fechada, e tudo que envolvesse movimento, autoria, parecesse como bagunça, ou dispersão, ou indisciplina, ela não conseguia conceber o que eu estava fazendo, né? Então, uma maneira de fotografar e de filmar era mostrar isso, era compartilhar, era uma maneira de narrar o que se passou. E a maneira de narrar não era para que outros professores fizessem igual ou repetissem aquilo, é para que a narrativa inspirasse outras narrativas. Deixa a música lá fora, para de jogar futebol, não pensa no videogame, tudo fica lá. Você está na escola agora, esquece tudo isso, né? E as visões que consideram o contexto social, consideram tudo isso. E aí é um pouco, né, de como a gente foi pensando a estruturação da escola da racionalidade. Eu posso desenhar, eu posso correr, eu posso brincar, eu posso pintar, eu posso fazer teatro quando eu sou criança. Eu comecei a entrar no domínio dos conteúdos, tem que ser sério. E sério é leitura escrita, né? E a gente vai tolhendo chances de desenhar, chances de pintar, chances de colorir, de dançar, de compor, né? Eu lembro que uma das primeiras vezes, primeiro semestre na UFC, eu passei o aluno desenhando, né? Se eu tiver com a perspectiva daquele modelo de não é para fazer isso essa hora, eu falo, para agora, ou tem gente que fala, sai da sala, você está me desrespeitando. Eu li, o que você está desenhando? Não é porque não para de vir essa imagem sobre o conteúdo, eu estou desenhando o que eu estou vendo. Eu falei, ótimo, para a semana que vem, traga desenho de todas as coisas que a aula vai começar por aí, né? Então eu incluí isso que o aluno traz. E não incluí o que o aluno traz para falar assim, olha, como eu valorizo. Eu me surpreendo, né? Se eu não tivesse feito isso, jamais eu teria algumas representações tão complexas em desenho daquilo que eu vinha falando. Eu nunca tinha pensado naquela imagem. Eu chego e amarro todo mundo na carteira, né? Fecho a boca e falo, perceba. E aí esse sentimento de aprisionamento, ele está permeado no modelo de escola que a gente construiu, né? Eu tenho medo de errar, medo de não conseguir, medo de não fazer o que o professor quer, medo de ser o último, medo de não dar certo. Ou eu pergunto, para que eu vou aprender isso? Isso serve para quê? Eu vou usar isso em que coisa da minha vida? Aí eu entrei na cadeira de rodas e eu podia, né, falar várias coisas. Primeiro, tem aquela observação assim, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Aí nessa hora entrou um aluno atrasado, né? Aí eu falei, vem cá, por favor, preciso de ajuda. Aí eu olhar assim, todo mundo observando. Dança comigo? Como é que você dançaria comigo agora? E aí naquele momento tem que achar uma solução, né? E o que é mais comum, a gente está usando um exemplo que é paraplegia, se não fosse a tetraplegia envolve outras coisas. Mas o que esse futuro professor de educação física pensa sobre esse corpo que se locomove na cadeira? E algumas das vezes o que aconteceu foi ou não tem como dançar, ou então pegar a minha mão, ou primeiro, né, pegar atrás da cadeira e me chacoalhar. Falei, não, quero dançar rosto no rosto, né?
E aí pegou, virou e ficou de frente. Eu falei, não, mas eu quero dançar de outra forma. E aí fui pedindo, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer? Então, quando a gente fala dessa aprendizagem, assim, que é corporal, existe também uma relação de se sentir o outro. Agora é contigo. Agora não vou ajudar nada, se vira agora. Você é autônomo. Vira a garrafa, você tem certeza? Pergunte se tá na boca dela. Tá fácil. E o outro não existe para absorver o que eu passo. O outro existe para aprender comigo. Eu posso saber mais de algumas coisas. Mas o outro pode ter apropriações que eu não teria sozinho. Né? E é por isso que a gente diz, geralmente, assim, quando você está numa relação de ensino, uma aprendizagem verticalizada, né, existe uma distância e uma sobreposição. Quando eu vou à relação de ensino da horizontalidade, que eu tô, na verdade, quando eu falo isso, eu estou pensando no aprender, existe uma troca. Eu até o meu papel. Eu não preciso ser autoritária para ter autoridade. Eu não preciso gritar. Eu não preciso desrespeitar o outro para ser respeitado. Se eu tenho 150 alunos e eu fizer 150 provas subjetivas, que só existe uma resposta possível, eu vou ler 150 vezes, quase que a mesma coisa, com algumas eu considerando muito boas, mais ou menos boas, erradas ou estranhas. Mas se eu tiver 150 provas sem gabarito, eu tenho 150 possibilidades de encantamento, surpresa, alegria, euforia, entusiasmo, risada, porque é genial, né? É genial como os alunos são capazes de criar coisas. Se eu tivesse dado uma prova que só pudesse ter 150 respostas únicas, é um desperdício. As pessoas vêm numa experiência de ensino. Existia alguém que sabe mais para ensiná-las, existia alguém que dizia o que estava certo quando era, né, ensinado e o que era para ser aprendido. E aí, de repente, você chega e fala para o aluno, vamos criar, vamos escrever, vamos dançar, vamos cantar. Como? O que é para fazer exatamente, professor? Né? Então, são perguntas que voltam na história lá do quadrado e de amarrar e de manter aprisionado, que aprisionam. Então, para alguns alunos, eu vou primeiro ter que fazer com que eles encarnem a liberdade. E aí eles vão criar. Quando eles deixam de perguntar como eu quero e invertem a pergunta assim, o que eu posso fazer com aquilo que eu sei? O que eu conheço que eu posso construir? Né? Eu falo que esse processo ele é um pouco desse exercício de se descobrir e se revelar. Por isso. Às vezes eu nem sei que aquilo que eu desenhava podia se transformar em conhecimento. Mas eu nunca tinha relacionado o meu desejo pelo teatro, pela possibilidade de poder encenar um tema, um tópico. Voltando à história da aprendizagem ter sentido, umas coisas que eu fui lendo durante o doutorado, falou assim, para que eu vou ensinar isso? Vai fazer o que com isso? Acho que essa é uma pergunta muito constante, né? Às vezes a gente dá respostas específicas e outras vezes a gente dá respostas mais amplas, conceituais, interligadas.
Mas alguns momentos, né? Pra não falar, eu não sei explicar isso que você me ensinou, mas eu posso dançar? Ou ele produz um vídeo, faz um recorte de imagens e de histórias, e de cenas e de vozes. Fabuloso. Mas ele não sabe explicar exatamente o que estava se passando ali, ou como ele fez. Então, essa relação de aprender corporalmente é um caminho que acessa uma compreensão diferente da compreensão racional e lógica das coisas. Tem lembranças das aulas que eu ministrei, por exemplo, compartilhei e trabalhei com os alunos, que eu também tomo consciência de como eu saio de lá, como eu entrei, né? E quando a gente aprende de corpo todo, não há uma linguagem única. A gente não fala do tempo do relógio, é um outro tempo. A gente não fala de fazer o mínimo. A gente fala de fazer o máximo, de fazer junto, de fazer sentido. Não estou falando de uma metodologia, não estou falando de um método específico ou de uma linha específica que tem que ser seguida, eu estou falando do olhar. Porque quando você muda o olhar e o outro passa a existir para você, você não vai embora para casa tendo aula pro número 32. O 32 é distante, você não precisa nem decorar, você lê na chamada. Agora, quando o 32 passa a ter nome e sobrenome, potencial, e tá vivo diante de você, eu acho que a tendência é te convidar a achar caminhos. Mas acho que também não é pra gente cair na armadilha de achar que essa proposta, essa maneira de pensar, essas metodologias ativas que consideram, né, a voz do outro, o corpo do outro, a ação do outro, a história do outro, sejam as únicas formas. Acho que a gente tem aulas expositivas que podem ser instigantes, né? A gente não pode negar as outras coisas. Eu acho que não é restringir. E acho que o grande problema não é de que maneira essa educação ocorre, mas é o que ela possibilita. Ela possibilita com que eu crie, ela possibilita com que eu produza coisas que vão transformar a sociedade, com que eu leve esse conhecimento para algum lugar, né? Gente, eu tô dando aula pra você. Então essa angústia do professor não me conhece e já me julgou, você vai ter a chance de te conhecer. Eu não vou te conhecer te olhando. Essa pode ser uma maneira de eu te conhecer. Porque eu digo assim, o que eu vou querer que um aluno de primeiro semestre aprenda? Ele vai ser professor, ele pode escolher ser profissional, ser personal, ser treinador, mas ele vai trabalhar com o ser humano. Como é que ele vai olhar para esse ser humano? O que ele vê nesse ser humano? Ele vê limites, ele vê diferenças que estigmatizam, ele vê que alguém não consegue porque não repete perfeito da primeira vez. O que ele vê? E aí todo o caminho sempre foi em cima desse fazer ver, né? Sentir para fazer ver. I've never been kind.
O que aqui a gente tem de mais forte nesse processo? Ah, tentei uma vez, tentei duas, tentei três, não consegui, não serve pra mim, não nasci pra isso. E essa frase que parece tão banal e que é banalizada nos nossos discursos cotidianos, ela é cruel. Porque eu constato que eu não nasci para ser aquilo que eu aparentemente não consigo no primeiro contato. E a gente aceita isso. E quando você trabalha esse processo de construção da aprendizagem do outro, o outro principalmente porque a gente está falando numa experiência de forma de aprendizagem, mas que eu estou formando professores. Então, se esses professores não forem capazes de ver a si mesmos, como vai ser ver o outro? Se eles aceitarem essa constatação de que, né, no meu círculo de convivência, alguns serão bons nisso, outros serão bons naquilo, alguns conseguirão, outros não conseguirão, eu vou congelar as pessoas. E quando alguém não conseguir, eu vou falar, tá vendo? É mais um exemplo de que não consegue, e não o inverso. Eu posso fazer com que várias pessoas aprendam determinados conteúdos, às vezes sem saber o nome de ninguém. Existem pessoas que conseguem fazer isso, mas também quem está lá tem o propósito de aprender. Isso é mais comum quando existe um propósito. Você está fazendo um curso específico para um concurso, você foi atrás daquele conteúdo, então você se coloca já como aprendiz e você se propõe a absorver tudo que está sendo ensinado. Mas a escola, muitas vezes as pessoas não acham que nem deviam estar lá, né? A universidade, por mais que eu preste vestibular e vá, às vezes eu vou, que é muito comum, eu dou aula 14 anos no primeiro ano, a gente escuta assim, mas pra que eu vou ter isso? Porque a visão que ele tem de mercado de trabalho exclui aqueles conteúdos. Então ele não quer aprender, porque ele não vê sentido. Aí quando o contexto é esse, essas outras relações em que eu vou querer saber por quê, como, onde, o que traz de dúvida, o que traz de medo, vai ser necessário para que esse campo se abra para a aprendizagem. E a aprendizagem, ela exige que você perceba que o outro está ali. Ou que ele não veio. Um aluno que sumiu uma aula, 2 aulas, é problema dele? Eu não sei. Eu acho que também é meu problema. Não no sentido de resolver por ele, mas de perguntar, mandar um e-mail, ligar. Você está faltando. E várias vezes, assim, várias situações que isso aconteceu, era interessante o aluno dizer assim, nossa, ela sabe que eu existo, né? Eu tenho um nome, eu falto, eu chego atrasado. E muitas vezes aparece a experiência que foi construída com o que significa errar, né? A gente, na busca de fomentar o certo, fomentar o bom, a gente acaba muitas vezes ridicularizando o erro, menosprezando o erro, né? Escrachando o erro e tornando o erro um problema imenso. E quando a gente tem muito medo de errar, a gente tende muitas vezes a tentar menos, a deixar de fazer, a deixar de experimentar. Então, quando às vezes eu tenho uma atividade que eu estou vendado, o medo do erro diminui porque eu não tenho alguém para me ver. Alguém que possa me ver do jeito que eu temo de ser vista. E eu também passo muitas vezes a falar, se eu errar não tem problema, ninguém está vendo. Mas a gente não vai poder fazer tudo vendado o tempo todo. Então a gente precisa fazer uma educação que ver o erro não assuste tanto, não envergonhe tanto, não complique tanto, né? É muito comum quando você pensa que um conceito é simples, você explica uma vez. A educação da explicação, ela faz isso.
Não, basta você, vai ali, vira ali, põe um outro, pô, foi, ouviu? Eu vou repetir, vai ali, fica ali. Então não é linear entre aquilo que eu escuto e como eu me aproprio daquilo. Não se eu vou pensar isso para ensinar matemática, para ensinar física. Percebe que a gente vai saindo da maneira de pensar pelos conceitos e a gente passa a pensar pelos processos. Então eu preciso saber de onde ele está partindo, preciso ver quais são os recursos que eu tenho para que ele entenda e preciso pensar nas várias linguagens para que ele expresse isso ao final. Eu tenho... Quero vocais. Eu quero um D, ó, brother. Ó, vocês conversam, eu esqueci a sequência da minha letra. Alguém tem A? Eu tenho, mas eu tô precisando dele. Eu tenho um D. Eu quero um D e um O. Eu entendo que uma educação que considere o ser humano como sendo corpo e que tenha múltiplas linguagens e que o foco seja a aprendizagem, não só é possível que ela aconteça nos diferentes níveis de ensino, como talvez ela seja necessária. Né? A gente pensar que o nosso propósito, inclusive como consta na Constituição, e que a gente deve promover o desenvolvimento pleno do estudante, eu não vejo plenitude sem passar por essa completude. É o como. O desafio para as pessoas, às vezes, é como fazer isso. Porque o que me assusta é quando um professor que nem entrou na escola, isso esse semestre foi muito forte na disciplina de Prática Integrativa 2, quando a gente começou a falar da realidade, não, mas não vão aceitar uma proposta diferente. Não, mas ninguém vai aceitar uma coisa que seja criativa. Não, ninguém vai aceitar uma coisa que considera o aluno. Quem disse? Se eu chegar num lugar já dizendo, acreditando e verbalizando que ninguém vai acreditar nisso ou aceitar isso, a tendência é que eu não acho espaço mesmo para isso. E as pessoas que eu conheço que já mudaram muitas coisas e fizeram coisas brilhantes, não pensaram numa briga com esse sistema, com essa forma, elas pensaram no que elas podiam fazer. Foram lá e fizeram. Agora, talvez a pergunta seja como fazer isso numa escola tradicional, ou como fazer isso na escola pública marcada pelo descaso, né? Pelo desprestígio. Mas eu acho que a educação é o único caminho, ou o caminho mais formal para se pensar o crescimento do outro. Esse professor precisa acreditar naquilo que ele vai fazer, ele precisa querer fazer, ele precisa acreditar nele, né? Ele precisa ver sentido para isso. Talvez ele precise se inquietar. Quando eu falei lá um tempo atrás da omissão, né? A gente tem uma expressão do professor Nilson Machado que é muito, para mim, muito palpável nessa perspectiva. Diz assim: se você não quer ser professor, não seja. Porque ao ser professor e não querer fazer um trabalho que te preencha, que te mobilize, que provoque o crescimento do outro, talvez você possa se sentir suicidando, morrendo, matando a si mesmo, matando seus sonhos, matando seu tempo, suas possibilidades. Ele não fala com essas palavras, mas foi o que eu construí a partir de uma fala dele que chega na seguinte ideia: se eu não quiser fazer um bom trabalho, eu posso promover o genocídio. Porque eu vou matando os potenciais dos outros, os sonhos dos outros, os destinos dos outros, os destinos maiores. Não os destinos mesquinhos, no sentido daquilo que muitas vezes dizem que pode ser. Quando você me perguntou se isso é possível fazer em outros níveis de ensino, em outras coisas, eu acho que é. E eu sempre peço pela chance de ver isso.
de ver mais pessoas criando aulas que dêem espaço pra gente ser mais gente. Eu sei que existem visões diferentes, mas às vezes eu me assusto com algumas visões muito ainda distanciadas do aluno, que acredito que o aluno realmente não vai aprender, que isso ainda habita, né, os espaços de educação. Então eu muitas vezes recordo esses momentos e eu me surpreendo. Porque tem coisas que eu nem lembro que elas aconteceram da maneira com que elas aconteceram. E isso me faz melhor. Isso me faz prosseguir. Quando nas primeiras vezes que eu escrevi bilhete de um público, eu falava, tô cansada, o que eu continuo fazendo? Eu podia parar, não posso parar. Eu tenho que levar isso até o final, né? E eu acho que se a gente estiver mais aberto para observar a dimensão e o poder da educação, a gente para de fazer uma educação que reproduz e a gente passa a promover uma educação que amplie as vidas. Professor Júlio Garganto, da Universidade do Porto, numa conversa que ele falando sobre talentos, que ele diz o seguinte: qual é aquela escola que a gente falou tanto, né, que tem alguns riscos? É aquela que seleciona os que a gente chama de bons para fazer eles ficarem melhores e todos os outros ficam sem chance. Quando a gente pensa por esse viés de aprendizagem ativa e encarnada que a gente está falando, a gente faz um outro caminho, que é traz para dentro, põe na sala, chama de volta, faz sentar, pede o silêncio pela 20ª vez, mas pede a escuta, porque a gente precisa criar oportunidades para desenvolver. À medida que a gente desenvolver, vai aflorar o talento, as potências, as formas, as diferentes linguagens. E aí com isso, a gente canaliza e a gente potencializa, a gente seleciona. Aqueles que naquele momento têm uma linguagem de vídeo, vamos produzir documentários. Aqueles que nesse momento sabem dançar, vamos construir a dança. Aqueles que nesse momento sabem olhar para todo esse registro de forma sensível, vamos documentar isso. Então a gente abre oportunidades, abre possibilidades. E a gente se torna aquilo que a gente nem sabia que pode ser. Acho que é por aí. Aquilo que a gente nem sabia que pode ser.